Boa noite, minha gente. Estamos começando mais um PC Cash sem censura. Você sabe que esse programa está indo ao ar todas as sextas-feiras com o propósito de levar para você as melhores notícias, melhores informações e um debate franco, sincero das coisas que estão acontecendo na cidade, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Hoje o tema do programa é a revolta dos manés. É isso mesmo. A revolta dos manés, porque nós vivemos numa terra onde me parece que é uma separação, né? Bezerro da Silva dizia, malandro é malandro e mané é mané. Então já havia uma separação, já havia uma demonstração de que o esperto vive em função do otário, porque o mané quem é? É o bobo, é o otário, é aquele que não sabe dos seus direitos e é obrigado a aceitar as imposições que são feitas com os poderosos contra ele. E a gente fica triste, porque os malandros, os espertos, são meia dúzia. E esses ficam procurando até destratar, desrespeitar aquele que é mais modesto, aquele que é mais simples. E fica como, recentemente, a gente viu várias autoridades chamando o cidadão de mané. Até o senador Randolph, né, um homem jovem, chamando uma senhora numa entrevista, perdeu mané, perdeu mané. O que é isso? Um senador da República tendo um tipo de linguagem como essa? Deixa eu perguntar hoje aqui ao nosso convidado, que é um jurista, doutor Daniel, que nos dá o prazer da sua presença, também com o doutor Paulo Marcelo, médico geriatra, fabuloso, um homem do povo, que vai vir também falar a respeito dessas questões, dessas grandes diferenças que estão acontecendo. Doutor Daniel, a cidade, o Estado, o país, é um país de manés, de gente que não merece o respeito, ou tem alguma coisa errada no Brasil que nós estamos vivendo hoje? Acho que o difícil é dizer o que não tem de errado no Brasil, né? É o mais difícil. Porque o Brasil é um país com que o povo é muito patriota, o povo é muito unido, o povo busca, tá sempre buscando soluções para os problemas do dia a dia, que são muitos. Mas esse tipo de linguagem, tanto do senador quanto de outras autoridades, não deviam nem ser utilizadas, né, contra o cidadão ou contra quem quer que seja. Devia haver um respeito, até pelo cargo que a pessoa ocupa, né? Acho que ela devia pensar bem como ela vai agir durante com o cidadão, perante o cidadão ou com outras pessoas. Ela devia ter uma postura mais decente, vamos dizer assim. Entendi. Doutor Paulo Marcelo, tem que haver obrigatoriamente uma sincronia entre os poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Porque quando essas três máquinas não estão sincronizadas, não estão trabalhando perfeitamente, tem uma desgastando a outra, tem uma usurpando os seus limites em relação à outra, algo está acontecendo que vai, mais hoje, mais amanhã, trazer com que haja um desgaste que vai levar o nosso país, né, a uma situação de confronto, de conflito realmente. Você está vendo isso hoje no nosso dia a dia no Brasil? Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Clique Campos mais uma vez, né? Verdade. Sim, os poderes têm que trabalhar de forma harmônica, né? Cada um no seu setor, o judiciário, né? O executivo, o legislativo. A gente não pode aceitar de forma alguma tome partido, né? Esses setores que são tão importantes do país, né? Então, quando a gente vê um setor tomar um partido, né? Uma politização, não pode, a justiça principalmente, não pode se politizar. Ela tem que ser idônea e isenta, né? Não pode puxar jamais para um lado. É a mesma coisa um juiz julgar um caso seu e meu e puxar para o seu lado, né? A Verdade. fórmula da justiça é aquela, né?
É a venda. Os olhos fechados. Os olhos fechados. Tem que seguir a lei. Então, eu vejo que isso não é a forma correta. E a gente vê isso em todos os setores, em município, estado e federativo, né? Então, isso não é correto. Não é para isso que eles estão lá. Mas a gente, como o senhor muito bem colocou, tem visto que isso tem acontecido no nosso dia a dia, né? E isso tem nos levado a uma impressão de que a coisa está se agravando. Nós estamos vendo no nosso dia a dia a presença de milhares e milhares e milhares e até milhões de pessoas nas portas dos quartéis, procurando, clamando, pedindo, implorando por justiça. Porque, como dizia Rui Barbosa, a pior da ditadura, ou das ditaduras, é a ditadura da toga. Porque, para ela, aparentemente, não tem para quem apelar. Agora mesmo nós estamos vendo aí, dias passados, o presidente do PL, Valdemar da Costa, junto com o presidente Bolsonaro, entrar com uma ação na justiça pedindo que fossem anuladas todas as urnas de 2020 para trás, porque estão com o mesmo número. Veja a responsabilidade ou a falta de responsabilidade desses senhores, porque está havendo ali uma numeração para uma quantidade, 60% das urnas estão com a mesma numeração. E não há uma compreensão de como é que isso se deu, porque não há como conferir se a eleição se processou de forma limpa, de forma ordeira, de forma honesta, ou se não. Né? E agora a gente vê que quem tem caneta, né? A verdade é essa. Quando você é juiz, você pensa que você é Deus. Quando você é desembargador, você acredita que você pode ser Deus. Agora, quando você é ministro das cortes superiores, você tem certeza que você é Deus, né? Essa que é a verdade. Porque agora me parece que o presidente do tribunal está agora buscando alternativas para que ele jogue por terra toda essa tentativa do Partido Liberal de fazer com que as urnas sofram um processo de revisão que possa trazer um pouco de serenidade, um pouco de paz, transparência. Porque se isso não ocorrer, doutor Paulo Marcelo, nós vamos ter problema. Eu estou vendo aí os caminhoneiros, estou vendo aí as pessoas, as multidões nas ruas, em frente aos quartéis, e não me parece que elas querem voltar para casa. Não tem jogo do Brasil, não tem nada que vai fazer essa gente voltar para casa. Eu acredito que eles vão insistir em querer que o Tribunal Superior Eleitoral venha a esclarecer. E não me parece que seja uma coisa muito difícil. É só demonstrar. Vai lá, pega o código-fonte, apura, demonstra e está tudo certo, todo mundo volta para casa. O senhor não acha que isso aconteceria, nesse caso, dessa forma? Eu tenho minha opinião formada sobre isso, né? Já falei em outros programas aqui. Eu acredito que muito que a gente tem que respeitar as regras do jogo, né? Já falei aqui. O movimento bolsonarista me parece como a gente classificaria o movimento bolsonarista hoje na história. Vamos fazer um apanhado aqui. Eu até falei em alguns momentos que o movimento bolsonarista é um movimento de direita, um movimento muito ligado ao fascismo. Não me toque em pedra, não. Mas o fascismo é diferente. Ele perpetua a força de um Estado, né? Esse era o fascismo. Existiu o nazismo, né, na figura de Adolf Hitler. Existiu o fascismo de Mussolini, né, na figura do Estado forte. E existe a figura do anarquismo, né, que tinha na mesma época essas correntes ideológicas, como no Brasil tem a República, né?
Agora, o anarquismo é você não aceitar as regras do Estado, né? Então, eu me confundo em definir historicamente o bolsonarismo, que é um movimento diferente. O senhor acha que o movimento bolsonarista é fascista, Não, eu não por exemplo? consigo encaixar. É um movimento de direita, isso a gente está certo. Isso é lógico. Movimento de direita, né? Ligado às igrejas, né? Que é o movimento clássico da direita. Mas esse não aceitar a figura do Estado, né? Nos coloca um pouco de uma mística de anarquismo. Por quê? Porque a gente começa a não acreditar nos poderes que estão ali legitimados. Entendeu? O anarquismo é isso. Ele não quer Estado, ele não quer jurídico, ele não quer assembleia, ele quer o povo tomar conta sem a representação do Estado. Então, Mas não parece. eu me perco um pouco em definir o bolsonarismo, que é um movimento próprio do Brasil, né? Criado, é o movimento bolsonarista. Mas não me parece que seja o caso, por exemplo, do Bolsonaro, porque todo mundo dizia que ele era antidemocrático, que ele era fascista, mas o senhor não viu em nenhuma atitude dele, como presidente da República, um ato homofóbico, antidemocrático, fascista. Você viu a presença de um democrata e de um liberal. Alguém que a economia funcionou toda redondinha, sem o menor problema de imposição, dizer, não, tem que ser do jeito que eu quero, se não for do jeito que eu quero aqui, eu vou fechar o Congresso. Diziam que ele ia fazer isso, mas ele não fez. Então já não encaixa no movimento de direita, porque o movimento de direita desses que eu vou falando no mundo aí, que a gente está falando historicamente, não encaixa. Então a gente não consegue muito definir o movimento bolsonarista, que é um movimento histórico agora na nação, que tem 30% popular, né? E popular, e tem 30% de representação. Agora, como eu te falei, se for para anular a eleição para presidente, tem que anular a eleição toda, de deputado estadual, federal e governadores. Isso não tem como. Não tem como anular uma eleição de presidente e deixar os outros. Não existe. Agora, todos foram fraudados. Né? O senhor não concorda que os tribunais superiores, eles avançaram dentro dos seus poderes, porque, como diz o artigo 2º da Constituição Federal, né? Os poderes são o poder legislativo, judiciário e o poder executivo, que tem que viver independentes, mas harmoniosos. No nosso sistema, isso não está acontecendo, porque como é que o presidente de um tribunal manda prender alguém, manda suspender com censura as pessoas, a rede social e tudo mais, sem que haja um devido processo legal? Não há o devido processo legal. Simplesmente ele diz, olha, não houve nem o Ministério Público Federal. Suspendo, adeus e viola. Tchau para você. Como é que fica uma situação dessa? Eu vou perguntar aqui ao nosso jurista, aqui, o doutor Daniel. Eu acredito que isso viola o princípio do processo legal, né? Porque o processo deve ser apresentado à defesa, deve ter oportunidade à pessoa se defender. E até porque também a Constituição, no artigo 220, ela diz que é vedada a censura, né? Inciso 2, que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, isso não está sendo respeitado na íntegra. Mas eu entendo também que a visão do judiciário, talvez, eles estão alegando que está havendo uma incitação a uma manifestação que não corresponde à realidade, para o ponto de vista deles. Eles acreditam que as urnas são auditáveis, que dá para ver o resultado, que isso tudo seria um mimimi, seria uma reclamação do time que perdeu. O TSE tem entendido isso como todas as manifestações. Eu sou contra suspender as redes sociais de pessoas que estão... Bloquear as contas? Bloquear de pessoas que estão se manifestando no sentido de... Ela quer apurar o resultado. Então, dê a resposta da apuração do resultado. Ou o movimento de esquerda ou de direita, eu sou a favor da livre manifestação de opinião, sem censura, sem você chegar e falar o que você pensa e sua rede ser bloqueada. Sem chegar um canal de comunicação no YouTube, na rede social, qualquer, e você simplesmente tirar a página do ar. Isso eu sou contra.
porque até o direito, é o direito do cidadão de se manifestar e tem que ter o devido processo legal. A pessoa tem que ter o direito de se defender antes de ter uma suspensão imediata. Eu comungo da minha ideia dessa forma. Tem um cientista com formação jurídica e um cientista com formação na medicina. Então a discussão fica boa. Mas esse Rodrigo Pacheco, fala a verdade, isso é um frouxo. É um frouxo por quê? Porque presidente do Senado, em momento nenhum, ele interviu no sentido de procurar colocar ordem na casa. Nós temos hoje um vazio, um buraco dentro do Poder Legislativo. O Poder Legislativo no Brasil, nesse momento, me perdoe a ausência, mas se tiver algum deputado, algum senador que queira vir ao canal se expressar, fique à vontade. Nós temos aqui um espaço aberto, democrático, para ouvir a todos. Os senhores não fazem a menor diferença entre a sociedade brasileira. Os senhores não fazem nada. Agora parece que tem uma meia dúzia de senadores que estão lá querendo caçar o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, né? Existe esse movimento? Existe agora aos 49 ou 52 de segundo tempo. E parece muito mais uma proposta oportunista do que uma proposta séria, tentando fazer com que realmente a casa fique em ordem. Porque o Senado o tempo inteiro ficou omisso. E o nosso presidente, o Rodrigo Pacheco, ele em momento nenhum, ele é mineiro já não é muito de falar. É do PDT, né? Não. Ele é um senador do PDT. Não. O Pacheco é? Não, ele é do PSD, uma coisa assim, né? Eu não posso dizer a você de certeza, mas até no final do programa eu digo de certeza para você que está nos vendo, nos ouvindo, qual o partido desse infeliz, desse senador mineiro, que não vai, ao meu modo de ver, nunca mais ganhar uma eleição para presidente do Senado. Ele não tem condições de presidir o Senado. Agora, eu acho que tem gente falando coisas estapafúrdias, que não tem cabimento. Eu queria pedir ao meu amigo produtor do programa, né, ele colocar no ar aí um videozinho, só para a gente ver até onde está chegando a doideira dessa eleição. Faz favor. Lula oficial, isso não é manipulado, irmão. Isso aí não é manipulado, eu tô te mostrando e tô te provando o que eu tô falando. Preste atenção. Vou te Estão mostrar vendo de bem? novo, a Manuela vai mostrar ela ampliada de Olha novo. só, Mais parece, uma vez, eu vou trazer né, ela, vou aproximar a foto. E ele tem Pra no você rosto, o Lula, Que muita gente uma ainda não máscara viu. de silicone, dá a impressão Muita gente no ainda pescoço ali, tá vendo? não viu, porque a maquiagem Então foi feita de há uma manhã, defesa de e à certas tarde ela já pessoas tava soltando. Dá uma de que o olhadinha aí. Lula, quando esteve na Bahia, ele passou mal Projac, e veio a Rede falecer. Globo, Olha os caras bem, são bons presta bastante atenção. dizer até onde foi feito. O Lula veio a falecer Só que faz. na Bahia, passou mal, morreu. E agora o sistema todo está fazendo com que um sósia entre no lugar dele. Tá vendo aí, direitinho, perto do pescoço? Parece assim uma máscara. Diz que foi o pessoal do Projac. Você não pode ser E é verdade, né? Então, a impressão que se dá olhando de longe é que tem alguma coisa realmente aqui diferente, né? Mas a gente sabe que não tem cabimento. Esse rapaz aí está falando o quê? Coloca ele falando um minutinho, faz favor. E a gente pergunta por que é que o cara mais, segundo eles, o mais votado do Brasil, desaparece e agora ele desapareceu de novo. Não sei se você prestou atenção. Você prestou atenção porque ele desapareceu de novo? Ele só apareceu 2 dias, tirou foto com todo mundo com essa máscara na cara, que provavelmente não é ele. Né? Irmã, esquece do dedo, estou te mostrando a cara dele. Esquece o dedo. Tem uma outra foto de frente que ele tá assim, que dá para aparecer o pescoço assim, beleza. Lula oficial, isso não é manipulado, irmão.
Olha bem aonde nós, onde nós chegamos, né? Aparece um cidadão que me parece, não sei se ele é jornalista, mas ele diz que o Lula já foi para o brejo, já morreu. E que tem alguém aí se passando pelo Lula. Então, é por isso que o PT está com essa pressa de que se antecipe, né, logo a candidatura dele, o registro e tudo mais, tudo aquilo que é a diplomação, porque eles querem, na verdade, que o Alckmin assuma o país, porque o Alckmin já teve um assunto assim em São Paulo, né? Ele era vice-governador e o governador morreu e ele assumiu o governo de São Paulo. Mas eu pergunto ao doutor Paulo Marcelo. Doutor Paulo Marcelo, só me desculpe, o que o senhor acha dessa, no meu modo de ver, dessa baboseira? Tem um mínimo sentido, né? As pessoas estão extrapolando muito nas redes sociais. Tá acompanhando o TikTok e o Instagram, você vê que coisas mais absurdas. Falaram até que tiveram em contato com alienígena. E que o Bolsonaro ia... Contato com alienígena? Soube, não? Não soube. Que o Bolsonaro ia assumir no corpo de Lula para ficar Meu todo mundo Deus, tranquilo. é muita gente louca. As pessoas meio que surtaram nessa eleição. E eu não posso dizer que não há uma psicose coletiva, né? Parece que há uma psicose coletiva. Você que é médico, sabe, entende do assunto. A gente vê psicose assim, individual, mas parece que há um movimento psicótico coletivo no Brasil referente a muitas coisas. Uma delas é essa aí, que o Lula tá de máscara, né, Lula? Tá de máscara. É o Lula, não tem jeito, né? Quem viu os debates, viu que o discurso é do Lula mesmo. Disseram que ele estava com a voz rouca, que ele fez uma operação ele parece ter um problema sério de voz, ele tem, nas cordas vocais, né? Fez até uma operação, fez uma cirurgia recentemente. É simples, é um processo inflamatório que tinha nas cordas vocais, mas porque ele já teve câncer, né? Já fez radioterapia, quimioterapia, tempos atrás, 2002. E essa inflamação seria por ele falar demais repetidamente. Mas fora isso, a extrapolação das redes sociais são muito grandes. E eu venho falar aqui que a reatividade do Supremo é exagerada, é desproporcional, mas foi cutucada por Bolsonaro no 7 de setembro do ano passado. Você lembra que teve aquele atrito e ele discursou que ia tirar o Alexandre, ia intervir no Supremo. E no outro dia... Não, ele disse, doutor Paulo Marcelo, que ele não ia respeitar nada que o Alexandre fizesse. O ministro Alexandre de Moraes assinasse. Aquilo foi um domingo, acho, na segunda-feira. Foi. Teve um esquema para apaziguar aquela questão, porque foi o ex-presidente lá que segurou a peteca, o Temer, que indicou o Alexandre, tem a ligação ao Alexandre, e foi lá falar que não é nada disso, que tudo ia ficar bem. Calma, gente. Calma, que tudo vai ficar bem. Mas teve esse clima. Então, o Supremo, reativamente, começou a bloquear redes sociais, começou a agir, extrapolou. Mas a gente também não pode... A gente vai ter que fazer um debate aqui, um debate extra, que até quando a gente pode usar as redes sociais de forma responsável ou irresponsável, né? A gente viu na pandemia a forma irresponsável que as fake news falaram sobre vacinas, sobre outras questões, mas a gente sabe que o Brasil não pode ter censura, né? Você pode falar o que você quiser, você pode expor o que você quiser. Mas isso quando pega uma proporcionalidade de uma população, isso causa um estrago grande, né? A gente não pode deixar... Mas nós temos uma legislação específica, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Já há uma lei específica de controlar tudo aquilo que é dito, né? E que tem que ser procurado, ser levado ao esclarecimento público, né? Então, o que nós estamos verificando é que, realmente, se for levar a sério como se tem que levar no Brasil, né, o Supremo, né, tem realmente... o Barroso mesmo, ele já disse claramente
um dia antes do dia 30, dia 29, ele disse, olha, já vai tarde, tem uma música, eu não sei quem é o compositor, já vai tarde, né? Como se ele já soubesse quem é que ia ganhar as eleições, que me parece estranho, né? Agora, nós estamos realmente... Eu falo nessa questão do fake news, a preocupação, porque hoje os pacientes chegam no consultório e com medo de vacina, realmente. É, né? Estão com medo das vacinas. E tem muita Tem uma gente história que pegando... o cara ia tomar vacina e o chinês ia instalar um chip, pô, na sua vida pra você saber onde você estava. Então isso pegou, realmente. Os pacientes têm medo de tomar vacina hoje. É. Eu pergunto, você está com a dose completa? Não, tomei até a terceira, eles não tomam a quarta. Muito dessa volta da pandemia está ligado a isso. Então é um ato de irresponsabilidade, né? Os cientistas olha aí, trabalharam, minha gente, é um médico os cientistas em trabalharam de alta forma, responsabilidade né, com a população. conseguiram em um ano lá fazer a vacina. Isso segurou um pouco a pandemia, pô. A gente não pode negar isso. O senhor tem razão. Agora, minha gente, nossa terra é terra de malandro, é terra de mané. Não sei, você é que vai fazer a sua avaliação e vai me dizer o que você pensa a respeito do assunto. Eu trouxe para vocês aqui alguns dados. Olha, a Odebrecht devolveu 2,7 bilhões. Aí vendo. A SBM devolveu 1,3 bilhões, certo? A Andrade Gutierrez devolveu 1,4 bilhões. A Braskem devolveu 2,8 bilhões. A Technic, 819 milhões. A Camargo Correia, 1 bilhão e 800 milhões. A OAS devolveu 1 bilhão e 900 milhões, tá certo? É dinheiro a dar com pau, parece que não vai acabar. A VTC devolveu 570 milhões. A Nova Participações, veja bem, devolveu 516 milhões. A Samsung devolveu 811 milhões. A Cicla devolveu 760 milhões. E a Roy Ross devolveu 93 milhões, o que dá mais ou menos uma base de quase 16 bilhões. Isso foi devolvido aos cofres públicos. Então, a sensação que a população tem na rua é de que foi todo mundo feito de mané. Que a minha esposa, a doutora Rita, ela já me dizia o seguinte: Paulo César, você acha que essa gente poderosa que absolveu, que anulou todo esse processo do Lula, faria isso sem ter a garantia de que ele seria eleito? Não tem cabimento. Desde o início, quando ele descondenaram o Lula, eles já fizeram com tudo planejadinho para poder eleger o Lula. Nosso jurista aí, doutor Daniel, o que o senhor acha disso? Pô, olha bem, quase 16 bilhões devolvidos. Né? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que agora com a internet, com as questões que estão sendo levadas a conhecimento de todos, os editais, isso facilita muito a fiscalização da população. A população agora tem acesso com mais facilidade aos editais que são publicados, as compras públicas. Hoje já tem os grandes portais que dá para acompanhar. Isso facilita para que diminua a corrupção. Porque antes o pessoal fazia sem divulgar, já colocava as pessoas engatilhadas ali politicamente, facilitava a corrupção. Se 16 bilhões ou mais foram devolvidos, você imagina os que não foram devolvidos. Não foram devolvidos. Só que com a internet está facilitando muito essa questão da fiscalização. Verdade. Hoje os portais, o MP também é muito ativo, tanto o Ministério Público Federal como o estadual, está sempre fiscalizando. Quando há alguma denúncia, eles estão lá presentes. Eu acho que isso tem facilitado a evitar a corrupção daqui para frente. Eu acho que cada vez mais vai melhorar essa questão. Mas é um assunto muito a evoluir. A internet, a tecnologia está ajudando muito.
Hoje tem cruzamento de dados, tem sistemas que conseguem verificar com mais facilidade, coisa que era tudo papel antigamente. Hoje existem sistemas que ajudam a identificar esse tipo de ação e evitar que haja corrupção. Todo o ato público e administrativo ele tem que ter. São 5 princípios que ele tem que ter. Então, é eficiência, moralidade, legalidade, tudo tem que ser fiscalizado, analisado, para que não haja esse tipo de... E o senhor está acreditando que isso vai ser levado a sério nessa próxima administração, seja do Lula, seja do governador, seja dos prefeitos, que nós temos 5.760 prefeitos nesse país, e a gente vê o seguinte, hoje mesmo o doutor Paulo Marcelo estava aqui a falar aqui conosco, que o município de Campos recebeu uma verba de 55 bilhões. 55 milhões. Milhões? Hoje, Sim, foi 55 milhões hoje. de royalties, né? Olha bem, presta atenção. 55 milhões o município de Campos já recebeu hoje. E nos últimos 25 anos, o senhor sabe, doutor Marcelo? Valor exato, não sei não. Você sabe, doutor Paulo? 10 anos, acho 20 bilhões. 25 bilhões nos últimos 10 anos? Exato, mais ou menos em torno de 25 bilhões. Agora eu fico perguntando, eu quero fazer uma pergunta ao doutor Paulo Marcelo. Doutor Paulo Marcelo, nós ontem tivemos uma visão do Catar, né? E a gente que não é uma terra de mané, porque eu não me considero mané, não considero que as pessoas, que os brasileiras sejam manés, eu quero saber do senhor. Paizinho desse tamanho, pequenininho, que tem, eu acredito, tem menos petróleo do que a bacia de Campos. É uma potência mundial. E nós aqui, com essa quantidade de dinheiro, a gente vive num município onde o povo é miserável. Eu sou obrigado a dizer isso, né? Há uma concentração de renda na mão de poucos e a grande maioria das pessoas tem dificuldade para que ele consiga ter uma renda que possa satisfazer as suas necessidades. Como é que o senhor vê isso, doutor Paulo Marcelo? O estado do Rio é talvez o estado mais corrupto, né? Tem na nossa federação. Porque o senhor vê que todos os governadores, quase todos, foram presos até agora. Eu chamo a atenção, além dessa questão, não se foi feito nada para além do petróleo. A gente tem muitas tendências aqui econômicas, de desenvolvimento no nosso estado. O agronegócio, que nunca foi desenvolvido, né? Eu vejo que 95% hoje da nossa terra produtiva não produz nada. Só 5% é realmente produtiva. Então a gente fica pensando, o que está havendo nessa cidade que não colocou recursos para fazer com que a agricultura possa fazer com que haja alimentos que possam atender a nossa necessidade, a necessidade do nosso povo. Por favor. Concentração de renda realmente muito grande, a população muito pobre, e você não vê o município desenvolver, né? Você vê as vias mesmo, as ruas, você tem que se desviar dos buracos porque é uma coisa horrorosa a cidade de Campos. O transporte público, péssima qualidade, né? A saúde, lamentável. Então você não vê, né, esse dinheiro todo, não só na minha cidade, como no estado todo. Você não vê um estado, né, forte, né, uma potência. Próspero, estado, realmente você forte. Vê o Catar lá, maravilha, é a maior renda per capita do mundo. Como que as pessoas têm dinheiro, né? Verdade. Então, como é um país desenvolvido... Eu vejo a situação, por exemplo, da saúde, né? Os nossos hospitais aqui, em situação catastrófica, né? Não tem cama para as pessoas, não tem lençóis, não tem medicamento, não tem os aparelhos de última geração, não se consegue. Não tem tecnologia, não tem educação. Eu te mandei um vídeo hoje do Japão mostrando a cultura do povo, como que o povo foi, né, a cultura que se desenvolveu ali. E o que esses governos fizeram no estado do Rio.
até hoje, aqui na nossa região. Vamos falar É sério. um povo que não tem a mínima condição, É. instrução para trabalho, não tem mão de obra. Se vier instalar hoje uma empresa em Campos, não tem mão de obra. Então, aonde foi investido, né? Todo esse dinheiro. Isso mira bem as pessoas que estão no poder há E muito cadê tempo os nossos vereadores, gente? Pelo amor de Deus. e não fazem nada. Né? Cadê os nossos vereadores? 25, né, Paulo? 25 vereadores que estão ganhando aí um Brincando, super né? salário e você não vê nada que possa se dizer. Mudar a história do Não, município. isso aqui é a mão dos vereadores que está adentrando com firmeza na fiscalização da aplicação do dinheiro público e também é a mão do legislador Qualidade do propondo, município. leis que possam mudar essa realidade. Né? Então, nós estamos dentro de uma situação onde o povo está com raiva da sua classe política. Eu acho que essa questão da oposição na Câmara, Daniel. essa oposição na Câmara já ajuda a ter um melhor controle da população do município, aqui da questão isso política. Não tenho dúvida. Todo mundo for Não tenho base, dúvida. não tem ninguém para fiscalizar, não tem ninguém para cobrar, não tem ninguém para bater. A questão agora, tendo uma oposição, ele Eu já venho aqui apoiando essa oposição já há algum tempo, né? Eu sempre procurei gravar vídeos e estar com os vereadores que eu pude estar e dizer a ele, ó, não tem cabimento uma Câmara ter 25 vereadores a favor do prefeito. Pelo amor de Deus, gente. Aí só teve um vereador na oposição, que é o Marquinhos Bacelar. E depois, agora, começou a montar um grupo de vereadores, que me parece, não sei se são 13 ou 14 ou 15. 14 ou 15, pelo que eu ouvi falar. Só que agora, falando nisso, hoje mesmo eu vi a notícia que até dia 13 de dezembro vai estar marcada, né? Para dia 13 de dezembro a votação da mesa de novo. Sendo que já houve a antiga votação, né? Que o pessoal está brigando na justiça ainda para manter o resultado, onde Marquinhos Bacelar teria sido eleito. Certo. E agora o Fábio Ribeiro, né? É o presidente atual, marcou a eleição para dia 13. Eu não sei se até lá nós vamos ter uma decisão da justiça que vai mudar o cenário e vai manter a eleição que já foi, ou se vai ter uma nova eleição tendo e um novo resultado ou não. A gente vai ter que aguardar aí até o dia 13 para a gente poder ver como é que vai ficar a situação de Campos. Pelo menos. Precisamos de uma oposição de Doutor qualidade Paulo também. Marcelo. Precisamos de uma oposição de qualidade, né? Não só ter uma oposição, mas uma oposição eficiente. Precisamos ter vereadores que justifiquem, né, os cargos que têm. Certo. Não tem, eles estão só olhando para o próprio umbigo. E voltando à pauta aqui da corrupção, se a pauta é corrupção, a pauta não pode ser só do presidente. Se a pauta é corrupção, como é do presidente, para tirar o outro, a pauta tem que ser toda. Porque nesse exato momento o município está com desvio, o Estado está com desvio, então o país está todo com desvio. Pensar em endireitar perto da gente. Doutor, o pau que bate em Francisco, bate em Chico. Né? Eu quero saber o seguinte, até onde a população, os eleitores, têm responsabilidade na hora de votar e escolher os melhores representantes para que eles sejam eleitos tanto na Câmara de Vereadores, quanto na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado e assim por diante. Né? Porque eu não vejo entre os eleitores ninguém bobo. Ninguém, né, que a gente possa dizer, isso aí é um mané, é um otário, é um sem noção, não vai votar em qualquer um, porque... Não é isso que eu vejo. Eu vejo gente que eu ouvi da boca de algumas pessoas, né, que eu estava pretendendo ser candidato a deputado estadual, ouvi dizer, você vai me dar o quê? Eu que já fui vereador 2 vezes, já fui deputado. Quando fui vereador e presidente da Câmara, acabei com todos os cargos oficiais. Você que está me ouvindo, me vendo, você não sabia, mas Campos hoje não tem cargos oficiais, porque quando eu fui presidente, eu acabei com os cargos oficiais. Acabei, simplesmente isso. E os vereadores hoje não têm como botar no lugar os cargos oficiais, porque aí vai haver um grande berro por parte da população. Né?
E a grande pergunta é a seguinte: você que está me ouvindo, você que está me vendo, vocês que estão aqui comigo participando desse debate, até onde o cidadão, o eleitor, vota com base no seguinte: o que você vai me dar para que eu possa votar em você? Faz favor, doutor Paulo Marcelo. É uma forma de corrupção, né? Isso é a Tá se pior das vendendo, corrupções. tá Se se prostituindo. vendendo, tá se vendendo para eleger a pessoa que está ligada a você para você se beneficiar. Então, na verdade, é a corrupção. E um povo, além de ser alienado, é o metido esperto, né? Porque está se prejudicando, né? É o tal do esperto, do malandro que é malandro, né? Está prejudicando a ele mesmo, né? É verdade. Sabendo que a cidade não tem o desenvolvimento que teria que ter por ter votado em pessoas erradas. Essa Doutor votação, Daniel, nosso jurista aí, o que o senhor acha dessa situação, doutor Daniel? voltando aqui na pauta de Cláudio Castro, eu acredito que a votação dele em Campos, pelo menos, foi fruto do trabalho que ele desenvolveu aqui na região. Por quê? Aumentou essa segurança presente que ele trouxe para cá. Você vê, onde você passa, você vê a moto. Você vê a moto, 2, 3 motos passando da polícia. Isso aí melhorou muito a questão da segurança na cidade. Ele investiu no Parque Saraiva lá, não sei quantos milhões. Eu acho que isso foi o que fez a população olhar, pelo menos para o governador do estado, que foi esse governador que mais investiu em Campos durante esse período. Acho que o reflexo acabou sendo esse. O senhor tem noção do valor que ele investiu em Campos? Não sei se foi 60 milhões ou 600 milhões, sei que foi um valor foi um valor bem alto. O Parque Saraiva todo Porque tinha foi feito com duas investimento. correntes, né? Tinha o Bacelar e tinha o Vladimir, né? Que tava Mas ligado as a ele. duas correntes estavam com o mas governador tava Cláudio com o Castro. governo. E todo mundo recebendo apoio. visando trazer verba para a cidade. Eu acho que isso acabou refletindo nessa grande votação. Tanto o prefeito apoiando, mas também quanto a oposição apoiando. E isso foi um reflexo de vir verba para o município, segurança, vinham outros projetos para o município que acabou refletindo nessa expressiva votação, né, de 77%. Então a gente vai naquela máxima. Pode roubar, mas desde que roubou, não tem problema. É assim? É isso, doutor Daniel? Eu acredito que não, né? Até que... Eu roubo, mas faço. Eu acho o seguinte... Aí não dá, né? Eu Não, acho lógico que... que eu acho o seguinte, se for comprovado que houve roubo, a pessoa vai ter que responder por isso, né? Aí enquanto... se tiver, que eu saiba, não tem nenhuma investigação para prender o governador atual, que é eleito de novo, né? Reeleito em primeiro turno. Eu acho que, pelo que eu saiba, não tem nenhuma investigação nesse sentido. Pelo que eu tenho visto, eu acredito que ele tem feito um bom governo. E até pela expressiva votação e pelo que eu estou vendo, como cidadão. Eu vou na rua, vejo que a segurança melhorou, eu vejo o projeto, eu vejo algumas coisas que para mim, eu tenho a sensação que é um governador que está olhando por Campos. Né? Pelo menos como cidadão campista que sou. Agora, se houve algum roubo, alguma coisa que ele deve ser responsabilizado, que ele responda. Né? Mas do meu ponto de vista, que eu tenha conhecimento, até hoje, eu não tenho esse conhecimento que ele está respondendo a algum processo que pode gerar uma prisão para ele, até o momento atual. Ele é a única exceção, então, porque Não até agora, todos os governadores que passaram pelo Palácio Guanabara acabaram na prisão. Né? Inclusive, fiquei sabendo há poucos dias, há 2 dias atrás, que o ex-governador Cabral, ao receber uma notícia que tinha mais um pedido de prisão contra ele está aguardando a soltura dele, ele passou mal, desmaiou. E o Cláudio foi beneficiado pela privatização da SEDAI, que foi de 100 bilhões. Certo, mas e que beneficiado politicamente... Não, economicamente, porque ele recebeu no ato do martelado lá da SEDAI 30 bilhões. Mas ele não recebeu da forma pessoal, pelo que eu entendi, recebeu, né? O Estado recebeu. Então, tinha dinheiro, porque ele pegou o Estado da situação. Sem foi branco, pagou a governabilidade dele. acompanhar isso porque o Vitor me falou que ele que preparou a privatização e recebeu 30 bilhões no ato. Então, tinha muito dinheiro em caixa. Então, se você pedisse 50 milhões, ele estava distribuindo. Em todos os municípios ele fez isso. Então, isso ele elegeu. Mas aí, se ele está distribuindo dinheiro de uma privatização, de uma grande estatal, e está distribuindo aos municípios, até aí não tem nada errado. Não. Mas se ele está distribuindo esse dinheiro está sendo desviado, aí tem alguma coisa errada e tem que ser apurado. Para isso nós temos o Ministério Público, tanto do Estado como o Ministério Público Federal, porque o dinheiro, uma boa parte do dinheiro do nosso Estado é dinheiro público federal.
E aqui em Campos não precisa ir muito longe, não. Todo mundo Né? estava na. Vladimir, né? Eu estou falando, você me desculpa, né? Eu não estou aqui para ficar falando mal de ninguém. O prefeito Vladimir, né? Ele participou de uma licitação para comprar bola, que no Mercado Livre custa R$ 90. E a Câmara de Vereadores, né? Um vereador denunciou que essa bola foi comprada por R$ 510. Doutor Marcelo. Por isso que eu Doutor falo da questão Daniel. da oposição. Quando a oposição está alerta, a oposição olha e fala, ó, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser reajustado. Quando não existe oposição, ninguém vai falar nada. Nada, vai Por ficar isso que eu todo digo, mundo se quieto. isso aconteceu, se for revisto o valor, foi porque a oposição se manifestou. Então é importante ter essa oposição. Ah, não, isso não tem a dúvida, né? Espero da A Câmara. unanimidade é burra. É o que a gente espera da Câmara. O que a gente espera da Câmara é Vereador, justamente- deputado, é isso. Né? É isso, que os vereadores, que os deputados estaduais, que os deputados federais, cada um faz, porque, pelo que eu sei, e aí não vai de minha parte aqui qualquer puxa-saquismo de Bolsonaro, não é isso, né? Mas, pelo que a gente está informado, não houve até agora nenhuma informação concreta, verdadeira, de que houve corrupção no governo federal. Essa aqui é a verdade. Não houve informação nesse sentido, né? Inventaram uma historinha daqui, inventaram uma historinha, mas não se chegou à conclusão com relação ao governo federal. Já nos governos estaduais, isso já vem, lá de trás, nos hospitais que Sempre foram... vai ter, né? Acho. Né? Mas isso é Difícil. lamentável, porque nós temos que... E como é que você que está me vendo, que é eleito, como é que você participa disso? Né? Você procura, na hora de votar, escolher um candidato que você sabe que é um candidato que vai ajudar a construir um novo Brasil, um novo estado do Rio e uma nova cidade. Você tem que fazer isso, você tem que procurar o melhor. Porque não adianta nada você estar recebendo um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, e no final você chegar à conclusão que em dezembro você não vai receber mais nada, né? Porque dezembro está chegando, e você continua naquela condição de dificuldades. As escolas não têm merenda escolar, né? Os hospitais não têm medicamentos, não têm exame, que é uma vergonha. Os hospitais não ter, levam 1 ano e meio para marcar um exame. Onde que nós estamos? Tem gente aí esperando 1 ano e meio para marcar um exame, doutor Paulo Marcelo. Então, isso é um assunto assim e que tem que ser dado uma solução. Então, eu volto à pergunta aqui ao doutor Daniel. O senhor, que é uma pessoa bem relacionada no meio político também, como é que o senhor vê essas próximas eleições para vereador, no que diz respeito a se ter esperança de eleger pessoas? Porque se eu perguntar aqui agora quem são os vereadores de Campos, a população, e a gente vai uma hora, viu, chamar meu produtor aqui, nós vamos fazer uma visita aí na rua, vamos perguntar quem são os vereadores, você vai ver que a grande maioria não sabe quem são os vereadores da cidade. Então vamos lá. Voltando àquele assunto da saúde que você falou, a Constituição é clara nisso no artigo 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então o Estado, o município, eles têm que estar observando esse direito básico da Constituição e fornecendo para o cidadão uma saúde de qualidade. Que é difícil, né? Pelo tamanho do município, por toda a estrutura, enfim. Mas isso é um direito básico. Agora, voltando à questão do vereador, eu acho que está muito cedo ainda para a gente pensar um pouco nessa eleição de vereador, que tem 2 anos pela frente, muita coisa vai acontecer aí com essa eleição de mesa, com essa questão de oposição e base. Eu acho que isso é um assunto que a gente vai poder saber melhor essa questão de uma nova eleição, quem vão ser os próximos vereadores, quem está se destacando na cidade, o que está fazendo um bom trabalho, nessa reta final que as pessoas vão aparecer mais, vamos dizer assim, né? Entra essa questão de base e oposição. Eu acho que tem vereadores, tanto de base e oposição, que fazem excelente trabalho. E tem pessoas que você não vê que não faz muita coisa.
Mas isso aí a gente tem que olhar caso a caso, projetos de lei apresentado, a fiscalização, quem é mais ativo, quem não é, quais projetos de lei que beneficiaram a população. Aí esse projeto de lei, tem tantos projetos de lei, fulano apresentou 30, 50, 100, quais foram os projetos de lei que beneficiaram realmente a população? Acho que a gente tem que fazer essas observações para poder escolher bem. Doutor Daniel, velho, preste atenção. Para eu falar a respeito desse assunto, é uma situação, para mim, confortável. Porque eu, quando fui vereador, eu criei a Comissão de Defesa do Consumidor. Isso em 1983. Foi a primeira Comissão de Defesa do Consumidor do Brasil. Então, não havia Comissão de Defesa do Consumidor em lugar nenhum. E eu vejo, por exemplo, hoje uma Comissão de Defesa do Consumidor no Rio de Janeiro, né, porque foi regulamentada através da Constituição Federal, né, em 1990, tem um estatuto próprio, né, como o senhor, como advogado, sabe muito bem, conhece muito bem. Pelo Collor. Foi, exatamente, mas foi ali junto, né, naquele período ali onde o doutor Ulisses Guimarães era presidente da Câmara. Então, o que acontece? Eu vejo Câmara do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, câmaras de defesa do consumidor que funcionam e fazem, por exemplo, a avaliação da água que está sendo consumida pela população e exige que Águas do Paraíba ou alguém que seja similar em outros municípios e no estado publiquem todos os dias. Mas aqui nós não temos isso. Aqui nós temos uma Comissão de Defesa do Consumidor. Eu não sei quem é o presidente, até me desculpe, eu não sei quem é o presidente. Não se trata de uma coisa pessoal contra ninguém. Mas ninguém faz nada na área da Comissão de Defesa do Consumidor. Aqui no município de Campos, não estou falando Campos, RJ, né? Doutor Aqui Danilo. no município de Campos, a gente está falando, existe um PROCON local, né? E também a ferramenta nova, aí, até para quem está ouvindo, que tem algum problema de consumidor, tem a ferramenta chamada consumidor.gov.br. Essa ferramenta é uma ferramenta essencial que você pode estar usando se você tiver algum problema de consumo. Você entra lá, consumidor.gov.br, faz sua reclamação. Rapidamente a empresa normalmente responde esse requerimento que você faz, explicando que você teve um problema Y, X ou Z, e ele responde com uma agilidade muito mais rápida. Você não precisa sair da sua casa, deslocar até o PROCON. É uma ferramenta muito boa, que funciona muito bem. Até se você não quiser entrar com uma ação, procurar a Defensoria Pública ou um advogado, primeiramente você vai no site consumidor.gov.br, faz sua reclamação e com isso você tem acesso ao seu direito de forma muito mais rápida. É uma ferramenta também que veio com a tecnologia e com a internet, coisa que antigamente... Ela é de quem tem esse? É do governo. É do governo federal? Consumidor.gov.br, isso. É do governo federal. Isso. Agora, nós não podemos também, doutor Daniel, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, poupar a responsabilidade do Legislativo Municipal. O presidente Fábio Ribeiro, presidente Fábio Ribeiro, pelo amor de Deus, vocês gastam milhões e milhões e milhões e a gente não tem a menor noção de para onde vai. Eu estou sendo sincero, para onde vai esse dinheiro todo que o Legislativo recebe em Campos? Por que o senhor não compra um carro específico, ônibus, né? E coloca um grupo de funcionários que possa ser colocados nos bairros para ouvir a população que está reclamando? Vocês acreditam uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui? Em Guandu, a água é bebida direta no rio onde se colhe a água, não tem tratamento nenhum. Olha, pelo amor de Deus, né? Pessoal de Água do Paraíba, essa água já está condenada. Essa água já está provada que ela não presta, que ela é uma água envenenada, que tem pesticidas, né? Então é necessário que o Legislativo se levante e, através das suas mais diversas comissões, né, ela procure também dar sua participação. E dizer, não, nós somos vereadores e estamos aqui para dar a nossa participação nessa área de defesa do consumidor, na área da defesa do trabalhador. Eu sinto, assim, uma saudade muito grande de olhar para trás
e ver que lá atrás, em 1982 e assim por diante, havia uma Câmara muito mais atuante, muito mais presente na vida da comunidade, e hoje em dia isso não se vê, né, no nosso dia a dia aqui na Câmara de Vereadores. Eu espero até que o senhor tenha razão, né, de que agora, né, com essa mudança na mesa diretora, porque a mesa diretora tem uma grande responsabilidade, uma vez que eu já fui presidente da mesa diretora, e a gente facilita ou prejudica o bom andamento do trabalho do vereador. E eu acho que mudando essa Câmara que está aí, mudando essa mesa diretora, nós vamos chegar a uma conclusão de uma mesa muito mais eficiente, que vai dar melhores condições aos vereadores para trabalhar. E também, né, não posso deixar de dizer que todos nós temos que ficar atentos para fiscalizar e também reclamar dos vereadores as coisas que nós precisamos reclamar. Doutor Paulo Marcelo, nosso médico querido, que vem trabalhando aí muito. O senhor atende em vários hospitais em Campos, né? Quais são os hospitais que o senhor trabalha? E o Hospital Doutor Beda, CAT, Santa Casa, Nossa, rapaz, o homem tem que ter clone. Glória. O homem tem que ter clone para trabalhar. O médico trabalha muito. Médico Todo mundo trabalha trabalha muito hoje em dia, né? Mas É, tem que trabalhar bastante. tem que trabalhar bastante. Certo? E eu tenho acompanhado o seu trabalho, quero aqui deixar registrado, né, a minha admiração pessoal como seu cliente, né, e como seu amigo, porque eu vejo o que o senhor faz no dia a dia, vejo como é que o senhor trata com dignidade as pessoas, independente delas terem dinheiro ou não, para serem atendidas, ter medicamento ou não. O senhor está sempre presente ali, procurando dar uma contribuição pessoal muito importante e atendendo até em muitos lugares que não existe atendimento médico através das associações de moradores. E isso é uma coisa muito importante. Fica aí, minha gente, um pedido para vocês todos que são médicos, né? Eu que tenho um maior carinho pela medicina, né, que tenho um grau de parentesco que se foi com o doutor Marcelo Martins, eu me lembro, né, de como o doutor Marcelo Martins atendia as pessoas nos diversos lugares, os mais escondidos, os recônditos. Ele estava lá presente, ajudando ao parto, ajudando a criança, ajudando ao idoso. Todos os senhores podem também dar uma colaboração, né? E por que não dizer? A maior responsabilidade, antes do médico, é a responsabilidade do prefeito. Nós teremos daqui a 2 anos uma eleição para a prefeitura. E aí vamos fazer o quê? Vamos repetir Vladimir ou vamos eleger o Caio Viana, né? Tem que surgir um outro nome. Eu, particularmente, estou aqui na torcida de que surge. E, olha, a minha torcida não tem nada a ver com nenhuma pretensão de minha parte, né? Eu estou na torcida para que apareça um grande nome, um bom nome, o nome de uma pessoa preparada para administrar a nossa cidade e acabar com essa corrupção que existe mesmo, é verdade, eu não estou aqui para negar isso, e fazer com que essas coisas tenham uma direção completamente diferente e que a gente deixe de ser o país dos manés, né? Que haja amanhã um Estado que não seja o Estado dos otários, dos manés, e que também a cidade não seja a cidade dos otários e dos manés, né? Eu fico aqui para a última pergunta, querendo saber, doutor Daniel, em princípio, como é que o senhor está procurando fazer para dar uma colaboração, né? Eu sei que o senhor tem uma visão muito junta, muito conjunta com a sociedade, temos políticos para ajudar as pessoas carentes.
Eu estava ontem até reunido com um amigo, conversando na mesa. Aí chegou um rapaz vendendo brigadeiro, né? Ele chegou na mesa, aí esse amigo tava falando: você conhece esse cara aqui? Esse cara que é um milagre. Aí ele mostrou que ele tem um corte aqui na garganta, que ele ficou respirando pelo um tubo e não fechou ainda. Esse rapaz, ele tá com não consegue, pelo município ou pelo estado, alguém que faça essa cirurgia para ele. Aí eu tava lembrando que eu falei: pô, passa lá no escritório essa semana pra gente judicializar isso. Porque isso é um dever seu. É um direito, é um dever do Estado e é um direito seu de ser atendido, de resolver esse problema. Ele tá meses com um corte aqui que ele bota os paradas porque ele tem vergonha. Ele tem uma abertura aqui no pescoço. Olha bem, presta atenção. Isso Que me sensibilizou muito, que a gente estava ali conversando sobre isso, e ele estava contando história, que ele tem várias cicatrizes, que ele é um milagre, que ele estava em coma, ele ficou em coma 5 meses e 15 dias. E ele voltou do coma, né, e está ainda com a situação que não consegue resolver. Está ali meses com um buraco aberto, que é uma questão séria de saúde que não consegue E resolver. deve ser caro, né, doutor Mauro? Provavelmente é caro, sim. E aí, essas questões graves de saúde, né, elas podem ser judicializadas, tanto pelo advogado particular como pela defensoria. Então, quem tiver numa situação dessa de saúde, procura a defensoria, procura um advogado e judicialize isso. Leve até o município, até o estado, para que eles possam ser responsabilizados de fazer o que tem que ser feito na saúde. Atender aquela pessoa. Eu já tive vários casos que só conseguimos através da via judicial. A gente entra com uma ação contra o município ou o estado e ele é obrigado, através do juiz, através de uma sentença judicial, a obrigar que o município cubra aquele valor ou determine um horário para fazer aquela operação naquela pessoa que precisa. Então, eu acho que a gente, como advogado, jurista, enfim, tem esse dever de lutar pela justiça. Que isso é um direito e a justiça, né? De a pessoa ser atendida de forma digna, vamos dizer assim. Eu acho que esse é um dos nossos papéis aí, como o doutor Marcelo também está aqui, que atende muito bem a população, e a gente deve buscar ajudar da forma que a gente pode. E essa é uma das formas que eu tento ajudar, tanto dando, às vezes, ideia para projeto de lei que possa beneficiar a população, ou até judicializando um caso que a pessoa tem um direito ali, que ela precisa ser atendida de forma gratuita, muitas vezes. Então, essa é a forma que eu posso um pouco colaborar de forma pequena, como que é viável para mim, por enquanto, dessa forma. Olha, minha gente, tá vendo aí? Eu fiz essa pergunta porque eu acompanho a vida do doutor Daniel, esse jurista fabuloso, e sei que ele é um ser humano extraordinário também, que está sempre à disposição das pessoas humildes, procurando, de uma forma ou de outra, socorrer aqueles que não têm os recursos para poder ingressar com uma ação na justiça e conseguir uma cirurgia de grande necessidade que tem um alto custo. Então, eu quero aqui deixar registrado, doutor Daniel, os meus parabéns, né? Obrigado. Porque a gente sabe, eu particularmente tenho acompanhado a sua vida, um pouco distante, mas tenho acompanhado e sei que o senhor também é uma pessoa que tem essa visão tudo, de ajudar, de estender a mão, de abraçar aquele que necessita. O senhor fica à vontade para se despedir. Agradeço aqui pelo convite, boa noite a todos os ouvintes, telespectadores da internet, no YouTube e outras redes sociais. Agradeço aqui a presença do Paulo Marcelo, que está acompanhando a gente no bate-papo aqui, muito descontraído, muito legal. E é isso, eu finalizo aqui minha participação por hoje e agradeço a todos aqui, a produção e a todo mundo presente. Eu agradeço, né? Tem que agradecer. E agradecer aqui também a presença do Dr. Paulo Marcelo, como já disse antes, esse médico extraordinário, que tem colocado muita gente que está sem poder andar, para ter vida digna novamente, e dizer ao senhor que o senhor, né, como o senhor já sabe, o senhor é convidado de todo o programa, né? Já é contratado do programa para estar participando com a gente, né? E a gente tem essa coisa de desejar que o senhor consiga cada vez mais ir avançando e continuando a fazer o bem como o senhor tem feito à nossa população. Muito obrigado. Suas despedidas. Boa noite a todos, obrigado mesmo pelo convite. A Clique Campos aqui. Procura em cada programa, a gente
aumentar o conhecimento da população, né? Esclarecer algumas coisas. Eu tenho feito lá no meu canal algumas postagens também de atualizações da pandemia, que ainda não acabou, né? Uma revigorada agora, a gente tem que tomar cuidado, né? Cai naqueles problemas que nós tivemos de saúde e de econômicos também, de ficar trancado dentro de casa. Então, a gente procura passar para a população a melhor orientação possível. É isso aí, minha gente. Né? É Semana isso que vem aí. estamos de novo aqui. É isso aí. Né? E eu gostaria de me despedindo, né? Dizer para você que é sempre uma alegria, toda sexta-feira, nesse horário, estar apresentando o PCcast, sem censura. O que tiver que dizer, a gente vai dizer, doa quem doer. Essa que é a verdade absoluta do nosso programa. Né? E quero agradecer a você que ficou em nossa companhia aqui, ouvindo tanto o doutor Daniel como o doutor Paulo Marcelo, e dizer a você o seguinte: só tenho certeza de uma coisa: o Lula não vai assumir. Espera para você ver.